Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, presente. Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Presente. Maria Hermínia da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wildan Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 28ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam, mantendo-se como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Moção número 19/2016. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, vereador nessa Casa Legislativa, apresenta à mesa, nos termos regimentais, moção de aplauso ao capitão PM Leandro Giroles Moraes, comandante da 5ª Companhia do 10º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro desde o ano de 2010. Ao 3º Sargento PM Edemar Altaus, RG 79501, ao 3º Sargento PM Eli Rosken Ferraz, RG 79660, ao Cabo PM Rodrigo Oliveira Sampaio, lotados na 5ª Companhia da Polícia Militar, pelos relevantes serviços prestados nesse município. No desempenho de suas funções públicas, o zelo e a dedicação pelo trabalho são sempre fatores marcantes no dia a dia. Os homenageados prestam excelentes serviços nesse município e, em todas as oportunidades que se apresentam, jamais se negarem a atender prontamente, sem distinção ou discriminação, a quem deles necessitam, constituindo um exemplo a ser seguido por todos os colegas de trabalho. Por tais razões, apresenta à mesa a presente moção de aplauso para que fique registrado nos anais desta Câmara Municipal o reconhecimento e a gratidão a esses policiais, que dá presente se dê ciência aos homenageados e ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2016, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, vereador. Moção número 20/2016. O vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, usando de suas prerrogativas, apresenta à mesa, ouvido o douto plenário, moção de pesar pelo passamento da senhora Vera Lúcia Barbosa, ocorrido no dia 16 de novembro do corrente ano. A senhora Vera era servidora desta Casa Legislativa, onde angariou com humildade o carinho, o respeito e a amizade daqueles que com ela tiveram o privilégio de conviver. Não podemos discutir os desígnios de Deus, está na própria Bíblia, livro dos livros, que há momento para tudo. E para a Vera chegou o momento da partida e o momento do adeus. E para aqueles que acompanharam com deslevo e carinho o momento da despedida. A sua família, que se encontra transtornada pelo sofrimento da dor, voltamos o nosso pensamento ao Senhor para que receba a sua alma generosa, suplicando que amenize a dor de todos os que ressentem a sua ausência, em particular os seus familiares e amigos. Consciente de que as palavras poucos dizem em momentos como este, apresenta a nossa solidariedade no sentimento da dor, que dá presente se dê ciência à família enlutada. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2016, José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador. Moção número 21/2016. Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nessa Casa Legislativa, apoiado pelos demais edis que esta subscreve, apresenta à mesa, ouvido o douto plenário, moção de pesar pelo falecimento do Dr. João Batista da Silva Lopes, ocorrido no dia 17 de novembro do corrente ano. João Batista da Silva Lopes ingressou no Serviço Público Municipal em 2 de maio de 1966, na função de auxiliar de serviços eleitorais. Passou por diversos cargos na administração pública, sendo nomeado secretário municipal de governo em 3 de novembro de 1992, cargo que exerceu por 12 anos. Em janeiro de 2005, assumiu a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Piraí, onde ficou em atividade até 2014, totalizando 48 anos de serviço dedicado ao município. Não nos cabe questionar os desígnios de Deus, e sim
voltar nosso pensamento ao Senhor para que amenize a dor e a saudade que ressentem e ressentirão seus familiares e amigos. Cientes de que, em ocasião como esta, palavras pouco dizem, apresentamos à família do Dr. João Batista da Silva Lopes nossos sinceros votos de pesar pelo falecimento apresentado, a expressão da nossa solidariedade e saudade eterna, que dá presente de ciência à digna família enlutada. Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2016, Flávio de Almeida Ribeiro e todos os demais vereadores. Passaremos para apreciação e votação das matérias contidas no expediente. Coloco em discussão e votação únicas a moção número 19, 2016, do vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, moção de aplauso ao capitão PM Leandro Geroles Moraes, terceiro sargento PM Edemar Ataus e terceiro sargento Eli Rosken Ferraz. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação únicas a moção número 20, do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, moção de pesar pelo passamento da senhora Vera Lúcia Barbosa. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única a moção de número 21, de 2016, dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí, moção de pesar pelo passamento do senhor Dr. João Batista da Silva Lopes. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, senhores vereadores, inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores e o público presente. Eu gostaria de fazer uma justificativa aqui. Nós temos uma sessão hoje que está esvaziada, porque os vereadores fizeram uma viagem até Brasília. Hoje, inclusive, estão lá presentes todos os governadores, tentando, junto ao governo federal, para que consiga parte dos recursos daquela multa que foi da repatriação de recursos que se encontrava nos bancos estrangeiros. Então, estão lá todos os governadores desse nosso país, os 27 governadores, mais de 5 mil prefeitos que foram lá para tentar que o governo federal ajude a socorrer. Grande parte dos municípios passam por situação seríssima com essa crise, com a queda lá do FPM, com a queda dos repasses federais aí do imposto que vem do IPI, os impostos que vêm da União dos Royalties do Petróleo. Então, hoje, grande parte aí dos nossos parlamentares, praticamente o Brasil inteiro, centrou as atenções lá em Brasília para que a gente possa trazer parte desses recursos. E, além disso, eles estão lá lutando para que possam os estados emitir títulos de precatórios para pagar dali 20, 30 anos. Inclusive, o Rio de Janeiro já apresentou uma proposta que seria como garantir o royalties do petróleo, para que possa salvar o Estado dessa séria crise que nós estamos hoje, com um pacote sendo votado, inclusive, o pacote da crise aí que o Luiz Fernando mandou para a Alerj. A Assembleia Legislativa hoje está lá, inclusive, sitiada, ela está toda cercada por problema da manifestação. Então, com isso, hoje, nossa Câmara de Vereadores encontra, grande parte dos nossos vereadores estão em viagem, no sentido de prestar solidariedade e apoio a esses gestores públicos, seja do Estado ou seja do município, que estão lá lutando para ver recursos para trazer aqui para o nosso município. Temos visto também uma situação séria hoje instalada em Brasília, que é o pacote daquele projeto de lei das medidas anticorrupção. Hoje o Brasil, com a situação seríssima que nós vimos aí na política, que hoje chega em limites aí insuportável, inclusive, a população não aguenta mais passar por tantos casos aí da política hoje entrando nas cadeias aí, a parte da Operação Lava Jato. Além da Operação Lava Jato, a gente vê diversas outras operações aí, tem a Calicut agora aqui no Rio de Janeiro. Essas operações têm colocado atrás da grade grandes figurões da política brasileira, e isso a gente tem observado que o pacote que está lá,
Inclusive, eles têm alguma forma lá de tentar amenizar o Caixa 2 que foi feito até a presente data. Então, uma coisa que a população brasileira está muito vigilante é para que no pacote do projeto de lei não venha anistia para aqueles que praticaram o Caixa 2. Eles falam dinheiro não contabilizado ou o Caixa 2, que é o dinheiro por fora, que não é feito dentro do registro da Justiça Eleitoral. Então, hoje, grande preocupação da população é em cima da situação de que não se abra nenhuma brecha para anistiar políticos que estão envolvidos, principalmente dentro dessas operações da Lava Jato, para que não venha dar uma anistia, que eles não têm nenhum tipo de punição dentro desse cenário brasileiro hoje que a gente está vendo. Estamos vendo alguns escândalos. Hoje a gente viu, começou ontem nos jornais, o problema do GEDEL, tem um problema seríssimo a respeito do Renan Calheiros, que está envolvido diretamente em 11 processos hoje no Supremo Tribunal Federal, mais da Operação Lava Jato, e um é no Supremo Tribunal Federal. 11 são dentro da Operação da Lava Jato, onde ele já se tornou réu, está indiciado, o Renan Calheiros, presidente do Senado Federal. A gente está observando também envolvimento do Gedel Vieira Lima, com a saída agora do Calero, que era o ministro da Cultura. Ele fez uma pressão muito forte, porque ele tinha um empreendimento feito num prédio daquele, numa área que é patrimônio histórico lá de Salvador. Aí acabou ele pedindo exoneração, o Márcio Calero. Ele não quis mais ficar devido à pressão do ministro lá de Brasília. A situação seríssima da delação em cima do Moreira Franco, que ele estava como vice-presidente da Caixa Econômica quando fizerem a repasse de dinheiro para o Eduardo Cunha. Problema seríssimo também com o Padilha, que participou de reuniões lá onde foram repassados mais de 10 milhões de reais para a campanha do PMDB. Agora apareceu também um cheque nominal que foi dado ao Michel Temer, na chapa lá que eles estão fazendo o questionamento. O Gilmar Mendes é que vai ser o presidente lá do TSE para ver se realmente faz a cassação definitiva. Então, Brasília hoje vive uma turbulência terrível. Aqui o nosso Estado não é diferente, estamos com uma turbulência política aí terrível também, uma inconstância muito grande. A crise que chegou hoje, o nosso Estado é uma coisa de doer o coração, porque a gente não sabe o momento. Esses servidores nossos que trabalham, alguns já são aposentados, precisam do dinheiro para comprar um medicamento, para pagar suas contas, para manter as suas despesas em dia. Infelizmente, está esse problema seríssimo, que eles estão recebendo em parcelas e não tem garantia do 13º, não tem garantia do dia que vai receber a totalidade dos seus vencimentos. Então, tudo isso está penalizando por demais os servidores. O pacote apresentado de início, ele era um pacote que eles chamam de pacote de maldades, que ele realmente ia tirar 30% aí dos servidores. Isso aí realmente é um absurdo. Numa crise que nós estamos vivendo hoje, qualquer servidor que perda ali 30% do seu salário, ele vai passar necessidade. Não tem como se adequar num corte drástico dessa forma. E tudo isso que a gente tem observado é uma crise realmente gerada pelos nossos gestores públicos. Faltou precaução, principalmente lá no Rio Previdência. O Rio Previdência tinha que ter capitalizado o dinheiro para pagar os inativos. Hoje o inativo tinha que ter um dinheiro investido para tirar daquele caixa e pagar esses servidores. Os servidores da ativa, eles acreditaram demais no royalties do petróleo. O royalties do petróleo, como a gente tinha a prospecção em águas profundas, e o Rio de Janeiro representa 80% da produção nacional, eles acharam que aquilo ali ia ser um rio de dinheiro. E aí até já estava com algumas garantias, conseguiram fazer algumas despesas excedentes. Foi Copa do Mundo, foi essa Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, uma série de obras aí que a gente viu de emergenciais, inclusive burlando até a lei das licitações. Então, tudo isso que a gente observou levou o nosso Estado hoje a uma situação de insolvência. Não tem hoje recurso para honrar todos os seus compromissos. Grande parte dos prestadores de serviço não tem recebido as suas faturas em dia, não tem como estar pagando aqueles servidores, os empregados que trabalham diretamente com essas prestadoras de serviço. O nível de terceirização é muito grande. A gente vê uma situação de violência também, estamos vendo lá o problema seríssimo do helicóptero que caiu na Cidade de Deus, aqueles rapazes lá que apareceram mortos lá numa mata. E isso tudo a gente está vendo o problema sério da segurança pública. A todo momento aí o Beltrame foi embora, entrou um outro secretário novo.
a situação dificílima hoje passa o nosso Estado. E como a gente, dentro desse universo, somos também uma célula, que é o nosso município aqui de Piraí, a gente indiretamente também é afetado. Hoje a gente vê em todos os pontos órgãos do Estado que funcionam aqui dentro, a nossa ligação dos repasses, que são obrigatórios ali, são constitucionais e, infelizmente, alguns repasses não vêm no valor exato, está vindo com atraso. O governo federal passando por uma crise seríssima também aí, querendo fazer uma série de reformas aí. A gente vê a todo instante o governo federal com esse pacote aí do limite, que está botando uma PEC aí na saúde e na educação. Além disso, depois vem uma PEC que eles devem fazer uma reforma na parte trabalhista e na parte previdenciária. Ontem mesmo, quando ele fez uma reunião com o conselhão lá em Brasília, ele citou com muita clareza que ele quer a reforma da Previdência. E aí a gente vê assim, qual a legitimidade de um presidente que se aposentou aos 55 anos? Qual a legitimidade de um ministro que aposentou com 51 anos? E o Padilha, que aposentou com 53 anos. Então, são pessoas que não têm legitimidade para propor sacrifício da classe trabalhadora, que hoje tem um limite aí, que a gente bota como 55. Isso aí tudo a gente está observando, o Brasil está enfrentando essas reformas, é muito dureza para cima só da pequena classe trabalhadora. Cadê o judiciário participando com seus sacrifícios, a gente não tem visto? E o próprio legislativo, que lá em Brasília está lá, todos os deputados com seus salários em dia, com mais as verbas de gabinete, com mais os aviões e mais a verba de aluguel. É uma coisa absurda que a gente vê, que o legislativo não está participando, tampouco o executivo diretamente e nem também o judiciário, que essa casta também está hoje blindada, querendo, inclusive, que tire eles lá do pacote da corrupção. Então, a gente precisa realmente fazer algumas mudanças aí nesses pacotes que só penalizam o próprio trabalhador. Obrigado. Vereador Russo? Não. Pri? Não. Hoje lemos aqui duas moções de pesar. Ontem, devido ao feriado, eu entrei com uma moção para o doutor Nelson. Então, fazer um breve comentário aqui. Essas três pessoas que contribuíram muito para o crescimento da nossa cidade, que participaram do dia a dia da política de Piraí. Doutor Nelson, vice-prefeito, vereador, médico dentro do município, uma pessoa muito querida, nos deixou, deixando esse espaço de saudade. Então, eu prestei essa última homenagem para a família e para ele próprio. Comentar aqui também da nossa amiga Vera, trabalhou durante 4 anos com a gente aqui na Câmara, uma pessoa vibrante, uma pessoa participativa, que estava sempre à disposição de todos que a procuravam aqui, trabalhando com muita dedicação, contribuindo para o mandato do vereador Russo, uma pessoa que vai deixar saudade. Finalmente, com o doutor João, 48 anos de serviços prestados ao município, na prefeitura, no executivo, durante muito tempo aqui na Procuradoria da Câmara. Com muita tristeza que a gente oferece essas moções, mas em forma de homenagem a essas pessoas que foram tão importantes para a nossa cidade. Seguindo a linha de raciocínio do vereador Alzimiro, mas buscando a questão mais local, nos últimos 15 dias, nos telejornais, a gente só escuta falar de escândalo político e a crise do nosso país. E isso me leva a fazer um comentário que eu vinha falando no período que antecedeu as eleições municipais, que naquela disputa eleitoral muita coisa era dita, mas pouca coisa era sustentada. A gente estava vindo de
pelo menos 12 anos de crescimento, né, Alzimiro? Com total apoio do governo federal, o presidente vindo a Piraí, linhas de recursos vindo do governo federal em abundância na nossa cidade, total apoio do governo do Estado, começando com Garotinho, Cabral. Pezão já, quando assumiu, a gente já, no meio político, já sabia que a crise estava instalada. E a gente vinha comentando aqui, porque, desde o início do mandato, a gente ouvia alguns colegas vereadores tentando levar para o lado de interesse mais pessoal, mas não era totalmente verdadeiro com a população, porque a gente sabia que a cidade já estava sofrendo com essa dificuldade econômica, dificuldade política, e a cidade, a cada ano, vem perdendo arrecadação, a cada ano vem perdendo o apoio desses recursos federais e estaduais. Então, basicamente, hoje, todas as prefeituras, 5.564. Prefeituras estão praticamente sobrevivendo dos esforços próprios, sem muito apoio. Então, quem não está fazendo uma administração segura, responsável, com certeza está sofrendo mais com todos esses problemas. Como eu disse no início da fala, hoje o Bom Dia Brasil praticamente só falou dos problemas de saúde. Médicos com 6 meses de atraso, sem receber salário, e a Justiça obrigando o médico a cumprir o seu plantão, mesmo sem estar recebendo salário, alguns entrando em greve. E a gente vê a cidade de Piraí, mesmo com todas as dificuldades, com salários em dia, com hospital, com PSF funcionando. Como a crise aumenta, as pessoas que têm plano de saúde acabam saindo do plano de saúde. Então, o SUS vira a porta de entrada para a saúde. Então, sobrecarrega um pouco mais o serviço. Pessoas vindo de outras cidades que já descobriram a diferença do atendimento de Piraí. Então, assim, são questões que a gente tem que analisar com bastante calma, com bastante responsabilidade, tentar entender todo o contexto. Eu estava em Barra do Piraí, fui no restaurante no domingo. Aí a garçonete do restaurante, é um restaurante que eu frequento sempre em Barra do Piraí, me encontrou na mesa, sabe que eu sou vereador. Meu amigo, me ajuda. Estou grávida e eu não consigo fazer o pré-natal, não consigo, já estou com 3 meses, só tem 2 médicos em toda a cidade de Barra do Piraí. Ou seja, nossa cidade vizinha não tem um serviço estruturado de saúde da família, onde o pré-natal é feito em cada bairro, em cada unidade, como fazemos aqui, e ainda temos o hospital, que são os casos de risco, que são encaminhados para os médicos do hospital. Então, assim, Piraí é uma cidade que está num nível bem acima das cidades vizinhas, e isso, num momento, era orgulho, hoje vira um pouco de preocupação, porque a gente sabe que o serviço está sobrecarregado, pessoas mudando para a nossa cidade, e, numa outra situação que isso escapa um pouquinho, já vem a politicagem. Hoje eu vi nas redes sociais. Então, assim, pelo amor de Deus, a gente está saindo de uma eleição, vamos entrar em 4 anos, possivelmente muito, muito complicados, e já tem gente com pensamento só na política. Isso me entristece um pouco. Tomara que no ano que vem, os colegas que estão chegando, os que permaneceram, tenham consciência disso e ajudem, que a gente tenha uma caminhada um pouco mais tranquila, porque as coisas vão ser complicadas. Se a gente não tiver com pensamento focado na nossa cidade, vai ser difícil. E, para finalizar,
eu tenho recebido muitas reclamações dos munícipes, principalmente de Rosa Machado e Santanésia, sobre a questão da instalação de alguns radares. Isso daí nas redes sociais foram amplamente divulgados e, assim, as pessoas estão vindo perguntar. Então, assim, eu gostaria de solicitar, vou entrar com requerimento para o nosso amigo secretário Marcelo Zacarias, secretário de Transporte e Trânsito. Eu sei que é uma rodovia estadual, mas que ele possa buscar esclarecimentos e solicitar a melhoria da sinalização, porque está um pouco complicado ali. A gente tem, perto do posto da polícia, o limite de 40 quilômetros. E a questão de 300, 400 metros em direção à Barra do Piraí, radar dos dois lados, e não tem sinalização muito bem definida. Logo, a hora que você sai do posto policial, 60. Aí tem uma placa que está escondida no meio do mato, 50. Então, assim, a população fica sem saber. A gente já tinha feito um requerimento para ali a entrada da Toca do Lobo. Ontem mesmo teve um acidente ali. Que esses radares sejam para preservar e para melhorar o trânsito, preservar a vida do usuário, do motorista, dos pedestres e controlar a velocidade, mas que seja feita de uma forma legítima, transparente e bem sinalizada. Como eu disse, a 400 metros da Polícia Rodoviária foram instalados 2 radares, não sei se estão funcionando, porque essa questão foi muito mais em virtude da exposição nas redes sociais, mas, realmente, hoje eu passei lá, devagarzinho, tomando conta, vendo, tem uma placa de 50, bem escondida no meio do mato ali. Então, assim, solicitar ao nosso amigo Marcelo Zacarias que busque essas informações e solicite a melhora da sinalização no local. Obrigado. Passaremos para a explicação pessoal. Não havendo vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 28 de novembro do corrente ano, à hora regimental. Boa noite a todos.